Meus queridos amigos, tudo na paz? A Bolsa de Valores pode disparar ainda mais e esse é o motivo, eu vou te contar. E aí é o seguinte, se você é um investidor e se depara com uma notícia como essa, isso certamente vai chamar a sua atenção e o motivo é bem simples. É claro que vai chamar a sua atenção porque esse tipo de notícia desperta um senso de urgência. Então o investidor pensa, pô, deixa eu ver que motivo que é esse, porque se fizer sentido, eu não posso perder essa alta. Enquanto eu não tenho essa informação ainda, que é uma notícia, eu posso clicar, cada vez mais investidores estão acessando essa informação e investindo antes de mim e eu estou perdendo a alta. E de fato, essa alta recente da Bolsa de Valores despertou expectativas, especulações sobre um possível movimento de valorização ainda mais forte na Bolsa de Valores e nesse vídeo a gente vai ver quais são esses sinais que podem apontar para uma alta ainda maior da Bolsa de Valores. Nós vamos ver isso daqui, como você pode se beneficiar, né, ou pelo menos não se prejudicar e não se lascar com esse tipo de tendência, porque é muito importante o investidor ficar ligado nisso. Quem já é de casa aqui, deixa o like aqui no vídeo, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. E qual que é o sinal que indica que a Bolsa de Valores pode disparar ainda mais? Bom, primeiro, pega essa definição meio chique aqui, né? Sinal é uma função de uma ou mais variáveis, a qual veicula informação sobre a natureza de um fenômeno. Eu, como engenheiro de telecomunicações de formação, eu sei que essa definição faz realmente muito sentido. Então, mais tarde eu vou voltar a falar disso aqui com vocês, a gente vai relacionar isso daqui com Bolsa de Valores de novo. E eu já adianto que esse sinal na Bolsa de Valores, ele é fruto de uma característica comportamental da maior parte dos investidores nesse momento. E antes de falar dele, vamos para um teste bem rápido aqui. Eu quero que você responda com sinceridade para você mesmo aí. O seu interesse por renda variável aumenta quando a Bolsa de Valores está subindo, sim ou não? Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da XP, com assessores de investimento, apontou que o interesse por renda variável está começando a aumentar. Isso aqui é um sinal. Então, o levantamento de junho mostra que 49% dos clientes quer aumentar a posição em renda variável, em ações. Isso é um salto de 40 pontos percentuais contra o mês de maio, contra o mês anterior. Então, não é pouca coisa. A gente está falando de 40 pontos percentuais de um mês para o outro. É um número bem relevante. Muito mais gente querendo começar a investir e aumentar a posição. Será que os fundamentos das empresas melhoraram? O cenário macroeconômico virou de ponta cabeça? Será que as ações estão mais baratas? Será que essas pessoas acreditam muito mais no Brasil de longo prazo do que acreditavam um mês antes? A resposta é óbvio que não. A justificativa desse maior interesse na Bolsa de Valores provavelmente está relacionada com o fato de o Ibovespa ter dado um salto de praticamente 20% de abril até junho. Antes disso, se você for pegar, o índice estava caindo mais de 7% até o mês de março no ano, depois a Bolsa começou a subir muito. Então hoje muita gente acredita que a taxa Selic ela vai começar realmente a cair em breve. A política fiscal ainda é realmente uma dúvida grande dos investidores, então será que o governo vai conseguir controlar os gastos, o rumo da dívida? Então eu te garanto que quase ninguém acha que o Brasil é um país muito mais seguro para se investir daqui para frente, no longo prazo, mas o que realmente impulsiona a Bolsa de Valores? O que faz a Bolsa subir? Não é um arcabouço fiscal altamente responsável, não é reformas 100% implementadas, não é isso. Para a Bolsa subir, basta o cenário apresentado ser melhor que o que era esperado anteriormente, coisa que vem acontecendo. E aí a Bolsa está subindo. Se junto com isso, você tem a confiança dos investidores, que vai sendo retroalimentada pelo próprio desempenho positivo da Bolsa de Valores, o que acontece é que um número cada vez maior de investidores começa a investir em renda variável, até que muitos continuam comprando ações só pelo fato de que a Bolsa está subindo. Nessa dança das cadeiras, ou melhor dizendo aqui, na dança das carteiras, quem entra por último no ciclo de alta
geralmente se dá mal. E por falar em dica, conselho, eu não sei se você percebeu, mas o tal do Sell in May and Go Away, ele foi totalmente desmoralizado esse ano. Vender em maio e comprar só em novembro. Quem seguiu esse conselho também deve ter se arrependido muito. Então esse termo Sell in May and Go Away, para quem não sabe, traduzindo para o português, significa venda em maio e vai embora. E isso descreve uma estratégia na qual o investidor ele sai da bolsa de valores em maio e volta só em novembro. Historicamente tem dá certo na média, ou seja, de acordo com essa estratégia, o investidor vende suas ações, para de investir em ações entre os meses de maio e outubro. Então, embora alguns ainda achem essa teoria vantajosa, nem sempre funciona. Então, do dia 1º de maio para cá, a Bolsa de Valores subiu mais de 13%, chegou a bater mais de 15% de alta no melhor momento de junho. Então, quem vendeu deve estar arrependido. E aí eu te pergunto, quanto mais a Bolsa sobe, a oportunidade aumenta ou diminui? Se a gente for pensar de forma 100% racional, o correto é que o investidor tenha menos interesse em comprar mais caro e mais interesse em comprar mais barato. Só que a Bolsa de Valores é um dos únicos mercados do mundo onde as pessoas gostam de comprar cada vez mais caro. Só que será que o risco não aumenta também? O risco aumenta, o risco diminui? Comprar com a Bolsa quase a 120 mil pontos hoje não é mais arriscado do que comprar quando a Bolsa de Valores estava batendo 100 mil pontos, 97, 105 mil? Primeiro a gente precisa definir risco. Risco, o que é? É a probabilidade de alguma variável ou incerteza impactar o desempenho de um investimento. Impactar tanto para cima quanto para baixo. Tá? E o risco ele anda muito junto com a previsibilidade de retorno de determinada aplicação, de determinado investimento. Ações de empresas com péssimos fundamentos, geralmente de empresas que estão passando por muitas dificuldades, com muito prejuízo, em recuperação judicial, isso acaba atraindo muitos investidores que estão interessados apenas no retorno. As possibilidades de retorno desse tipo de ação variam muito. Então vai de percentual negativo de até 100%, ou seja, perder tudo naquele investimento, até rentabilidades acima de 100, 200, 300% em pouco tempo ou mais, porque são ações de alto risco. Então dá para ganhar muito dinheiro se você acertar uma ação de uma empresa em recuperação judicial que consiga se recuperar realmente muito bem, mas a probabilidade de você acertar essas empresas é baixa. 1 a cada 4 empresas conseguem sair vivas da recuperação judicial, de um processo de RJ. E o número de empresas que conseguem sair e depois apresentar bons resultados, resultados crescentes e consistentes, é ainda menor. Por outro lado, quem investe em ações defensivas, empresas do setor elétrico, grandes bancos, seguradoras, corre menos risco com um potencial de retorno um pouco menor, mas que é bom ainda. O segredo é você montar uma carteira de investimentos que equalize os diversos riscos. Lá no começo do ano, até março, os investidores eles estavam atribuindo um risco bem maior para o cenário brasileiro do que eles enxergam nesse momento. Muita gente via mais risco naquele momento, tanto que a gente teve agora uma diminuição nas apostas contra a bolsa, no famoso short, gente que entra vendido, por grande parte, inclusive, dos fundos de investimento. E como os investidores passaram a ver menos risco, eles também começaram a exigir um retorno um pouquinho menor, fazendo isso comprando mais caro. Quem compra a Bolsa de Valores brasileira agora precisa estar ciente de que está aceitando um retorno menor por conta de um risco percebido menor também. Esse é o seu caso? É isso que você está enxergando? Sim ou não? Se você realmente enxerga um risco muito menor na Bolsa de Valores ou você não faz ideia do que pensar sobre esses riscos de mercado e está comprando só porque você ficou mais otimista com a alta? Se pergunta isso daqui, porque se for para comprar só porque está subindo, é até melhor você adiar os planos de investir, de entrar na Bolsa de Valores. Toda bolha ela começa pequena e à medida que ela cresce, ela vai despertando comportamentos muito mais instintivos do que racionais nos investidores. Então a mesma coisa acontece quando um mercado de queda muito forte acontece, o bear market muito forte. Não que eu acredite que a gente está vivendo o início de uma grande bolha no mercado de ações brasileiro, mundo afora. Na verdade, se eu pudesse
prever esse tipo de coisa, eu ganhava milhões e milhões e milhões com muita facilidade, provavelmente não estava nem fazendo esse vídeo aqui. Só que durante as bolhas, o preço ele vai ficando mais caro com o passar do tempo e o movimento de alta ele fica cada vez mais agressivo. É assim que o mercado se comporta nas bolhas. Então, conforme mais pessoas vão comprando, mais o preço do ativo vai subindo e vai atraindo novas pessoas, vai atraindo a atenção de mais gente. Calma que eu vou chegar lá, no sinal de que a Bolsa de Valores pode subir ainda mais, mas antes a gente precisa ver isso daqui. Então, como eu disse, conforme um número cada vez maior de pessoas vai se interessando, o preço vai subindo e vai atraindo cada vez mais gente. A maior parte do mercado não quer saber muito bem qual que é o valor intrínseco dos ativos e às vezes nem sabe que isso existe. Então, muita gente passa a tratar as ações como mini bilhetes de loteria. E aí, o que acontece aqui? Cada vez mais investidores com pouco ou nenhum conhecimento sobre esse mercado acabam se arriscando mais do que devem. A volatilidade ela só é vista como um risco pelo investidor, geralmente se for para baixo. Se o mercado oscila muito forte, mas para cima, em alta, o investidor ele prefere continuar investindo, ele tem medo de ficar de fora da alta. E aí, com pouco conhecimento e muita exposição a risco, o investidor vira uma presa muito fácil para os seus próprios vieses comportamentais. Isso que é o perigo. Então, se você parar para entender o comportamento de uma bolha, talvez você consiga enxergar melhor esses movimentos de mercado, tudo isso de forma mais racional. Aí você toma melhores decisões. Essas altas da bolsa, essas bolhas, podem ser divididas em 4 fases: descrição, consciência, modismo e decepção. Na fase de descrição, poucas pessoas às vezes estão comprando. Muita gente ali mais interessado em ficar esperando o que vai acontecer. O preço começa a subir, vai atraindo mais atenção. Geralmente um amigo fala para o outro o que é isso aí, me conta. E aí na fase da consciência, a valorização do ativo começa a aparecer nos noticiários, do nicho especializado, começa a atrair mais gente interessada, curioso. Essas pessoas vão comprando, até que os ativos começam a subir de forma bem mais rápida e os primeiros investidores que compraram às vezes começam a realizar uma parte do lucro, você percebe uma realização de lucro no mercado, depois volta a subir. Na fase do modismo, o ativo ele começa a aparecer também ali na mídia geral, rádio, televisão, passa no Fantástico, Jornal Nacional, em grandes portais de notícias populares. Todo mundo começa a falar sobre investimentos, bolsa de valores. Isso vai atraindo muita gente que estão agindo motivados apenas pela ganância. A galera que fica ligada ali em oportunidades para ganhar dinheiro fácil, que não existe. Então esse é o pior momento para você comprar desavisado, sem entender como o jogo funciona. E como nada sobe até o céu, e o número de bobos gananciosos também na Bolsa de Valores não é infinito, uma hora eles se veem com esse ativo na mão que para de subir, porque o número de interessados em comprar simplesmente cada vez mais caro também parou de aumentar. Então a fase da decepção começa justamente aqui e é o pânico que dá início a uma queda no preço dos ativos que volta para a média novamente. Na minha opinião, hoje a gente está na fase da consciência, então o número de investidores interessados em bolsa de valores está começando a voltar a crescer, como é possível a gente ver justamente nessa pesquisa da XP feita em junho. A valorização da Bolsa de Valores também já está aparecendo na mídia especializada, está começando a atrair gente mais curiosa. Então isso é um sinal de que a Bolsa de Valores pode disparar ainda mais? Sim, isso pode ser um sinal. Você lembra da definição que eu falei do que é um sinal no começo do vídeo? É uma função de uma ou mais variáveis a qual veicula uma informação sobre a natureza de determinado fenômeno. Um céu todo fechado de nuvens, escuro, é sinal de que vai chover? Sim, mas pode ser que não chova. Eu já vi o céu fechado de nuvens, tudo preto, tudo escuro, muitas e muitas vezes. Na maioria das vezes, choveu. Uma vez ou outra, simplesmente do nada abriu sem chover. Então, pode ser um sinal. Um sinal é uma informação legal, mas a gente não pode esquecer dos ruídos. Ruído é a designação
para sinais indesejáveis que aparecem no meio da transmissão, mexendo com todas as informações, distorcendo tudo. O que vale, isso aqui foi mais definição técnica também, mas a gente pode fazer a relação. O que vale é a gente conseguir filtrar sinais de ruídos. Se não tivesse um monte de filtros dentro do teu celular, você não conseguiria conversar com ninguém. Se a gente consegue filtrar os sinais dos ruídos, a gente toma decisões de investimento muito melhores. Não é algo fácil de se fazer na Bolsa de Valores quando você é um iniciante, porque você não sabe muito bem o que é sinal e o que é ruído ainda. Tem que tomar pelo menos uns pau ali, passar por um ciclo ou outro para aprender. O momento na Bolsa de Valores hoje é meio que parecido com o de 2018 para 2019, é claro, guardando as devidas proporções, porque a gente tem taxa de juros bem diferentes, mas foi muito bacana ver o número de investidores interessados em renda variável subir muito, muita gente querendo aprender a investir, mas eu te garanto que a maior motivação não foi o pensamento de longo prazo e a mentalidade de se tornar sócio de boas empresas. Essa alta que a gente teve ali em 2019 de 32% na Bolsa de Valores motivou muito mais aqueles investidores. E por isso, nesse momento, a Bolsa pode acabar subindo ainda mais. Não tem problema você entrar na Bolsa agora, tá? Eu até acho que seja um momento interessante para começar aos poucos os investimentos, os aportes. Só é importante a gente ajustar as expectativas para não ser pego de surpresa, acabar se frustrando, né, com os resultados. Você já parou para pensar que na dança das cadeiras, se você não levantar nunca entre uma partida e outra, você nunca perde? É claro que isso é contra as regras da brincadeira, mas na Bolsa de Valores, nada impede o investidor de comprar bons ativos e segurar. Bolsa é longo prazo, então seguir investindo é mais importante do que você acertar sempre o momento certinho de comprar e vender. É mais importante pelo simples fato de que seguir aportando está no seu controle e acertar mínimas e máximas, não. Só que quem investe com a mentalidade e a estratégia errada, cedo ou tarde vai ter problemas muito sérios para simplesmente continuar aportando. Beleza, meus queridos amigos? Então, não confunda sinal com ruído. A Bolsa de Valores pode seguir subindo muito e isso pode ser muito puxado apenas pelo comportamento dos investidores interessados em uma alta cada vez maior do que pelos fundamentos das empresas do cenário macroeconômico, e é preciso ter muito cuidado para continuar tomando decisões embasadas pela racionalidade muito mais do que pela emoção em momentos de alta da Bolsa de Valores. E se lembrem, a gente nunca vai conseguir mitigar 100% o efeito da emoção nas nossas decisões. Não tem como. Se a gente conseguir cancelar todo o nosso emocional, a gente vira máquina, o que você sabe que não dá. Mas tentar mitigar ao máximo o efeito desses vieses emocionais, cognitivos, comportamentais é importante para que você tome boas decisões de investimento. Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!